CRP-Cast. O CRP-Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP-Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes! Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 13º episódio do CRP-Cast. Nesse episódio, contamos com a participação das psicólogas Sara Jane Lima de Oliveira, Maria Ribeiro e Marina Pombo e da conselheira Alice Ubatuba de Faria. Nas locuções, a colaboração é da conselheira Roberta da Silva Gomes. CRP destaca. Olá, eu sou Roberta da Silva Gomes e nesta edição do CRP Destaca iremos falar sobre o resultado de mapeamento realizado pelo CRP com psicólogas que atuam na área escolar ou educacional e sobre um manifesto publicado em defesa de uma maior e mais efetiva participação das mulheres brasileiras na vida nacional. No primeiro semestre de 2020, a Comissão de Educação do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, em parceria com o Centro de Referência Técnica em Políticas Públicas e Psicologia, o CREPOP, publicou em seu site um questionário a fim de mapear as psicólogas escolares ou educacionais do Estado. O levantamento recebeu 246 respostas válidas, sendo a maioria de profissionais que atuam no ensino particular ou no ensino público municipal. Dessas profissionais, 15% estão contratadas em cargos que não são da área da psicologia educacional, mas a exercem. O levantamento indica a necessidade de ampliar o mapeamento para análises e pesquisas sobre a atuação nessa área, principalmente neste momento em que se articula a implementação da Lei 13.935 de 2019, que visa garantir a presença de profissionais da psicologia e do serviço social nas escolas. A iniciativa do mapeamento surgiu diante da necessidade de aproximação do Conselho à realidade da categoria e, assim, produzir ações de orientação cada vez mais assertivas. Saiba mais sobre o levantamento acessando crps.org.br/mapeamento educação, sem o C cedilha e sem o acento no A, ficando educacão. Reunidas na cidade de São Paulo no final de janeiro deste ano, representatividades de vários segmentos e setores da sociedade redigiram carta aberta dirigida à nação brasileira, um manifesto por uma maior e mais efetiva participação das mulheres brasileiras na vida nacional, bem como no processo político-eleitoral de 2022. As vivências diversas e o repertório dos movimentos feministas de mulheres negras e indígenas, de mulheres cis e trans, da cidade e do campo, heterossexuais e LGBTQIA+, de diferentes classes sociais, religiões, faixas etárias, escolaridade, corpos, deficiências e regiões do Brasil, compõem as premissas para a construção de uma sociedade mais democrática. O grupo avaliou como primordiais e imprescindíveis que sejam levados em conta, debatidos e futuramente compromissados em um grande pacto nacional de forma interseccional, antirracista e considerando as múltiplas diferenças e desigualdades entre mulheres diversos pontos. Acesse brasilmulheres.com.br e saiba mais sobre esse movimento. Arte Psi. Olá, aqui é novamente Roberta da Silva Gomes. E como conselheira presidenta da Comissão de Relações Étnico-Raciais do CRPRS, vamos falar nesta edição do Arte Psi de uma publicação que narra vidas e experiências de mulheres de axé.
Matripotência e Mulheres Oluxô, Memória Ancestral e a Enunciação de Novos Imaginários. É o quarto volume da série Pensamento Negro Descolonial, da editora Rede Unida, resultado de uma parceria entre Núcleo de Estudos e Pesquisas ELECO, da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, Ileomolu e Oxum do Rio de Janeiro, Ile Axé e Emonjá Omiolodô, Fundo Social Elas, Instituto Odu. Resultado do aquilombamento de mulheres de diferentes regiões do Brasil que compuseram o curso Guardiãs do Povo de Terreiro Oluxô, realizado no segundo semestre de 2021. A obra mergulha pelas entranhas de experiências grafadas no corpo, na corpa, na memória, na história e na travessia de mulheres negras, mulheres de axé, mulheres matriarcas, mulheres amefricanas na cena diaspórica. Acesse o site da editora Rede Unida e leia a publicação. Psi o quê? Você sabe qual a diferença entre coaching e orientação profissional e de carreira? O processo de coaching é uma abordagem que usa um conjunto de ferramentas com foco em situações específicas, enquanto a orientação profissional e de carreira atua de forma mais ampla. Convidamos a psicóloga Sarajane Lima de Oliveira a falar sobre essas diferenças. Sarajane é mestre em administração e especialista em administração de recursos humanos pela Universidade de Caxias do Sul. Atua como psicóloga organizacional, consultora de RH e como docente atuou por 13 anos na FSG, Centro Universitário da Serra Gaúcha. Coordena o Núcleo de Psicologia Organizacional e do Trabalho da subsede Serra do CRPRS. Olá, caros ouvintes que nos acompanham. É com prazer que vos falo nesse podcast, buscando contribuir com o CRP na participação deste quadro. O processo de coaching é composto normalmente por duas pessoas, o coach e o treinador, que tem a função de estimular, apoiar e despertar em seu cliente, o coachee, o seu potencial para que esse conquiste o que deseja. Esse processo de interação, ele visa levar o coachee de seu estado atual ao estado desejado de uma forma rápida e satisfatória. O que define o processo de coaching é a intenção de se trabalhar a partir de um ponto de partida, vislumbrando um ponto de chegada a ser atingido, com foco em situações específicas do adulto, como por exemplo, o de aumentar a sua autoconfiança, de quebrar as suas crenças limitantes, para que as pessoas possam conhecer e atingir o seu potencial ao máximo e alcançar suas metas de forma objetiva e assertiva. O processo de coaching, ele é completamente flexível, pode ser aplicado em qualquer contexto. É dividido em coaching pessoal e coaching profissional, sendo o coaching de carreira, por exemplo, uma das ramificações do coaching profissional. Já a prática do coaching, ela independe da formação ou graduação, isto é, qualquer profissional com formação superior pode ser certificado nessa abordagem e habilitado para o uso de seu conjunto de ferramentas. A orientação profissional e de carreira, por sua vez, ela é um processo mais amplo que visa o autoconhecimento, podendo ter início ainda na infância, desde a identificação da criança com familiares que exercem determinadas profissões, ou ainda pelo ambiente escolar, onde a criança é instigada a construir e se preparar para seus projetos de vida. A essa fase chamamos de educação para a carreira. Na sequência, perpassa pela fase de escolha do jovem por uma profissão, a qual mais comumente chamamos de orientação profissional, permitindo a exploração e o conhecimento do mundo do trabalho, das profissões, do conhecimento, do contexto atual e das carreiras possíveis que façam sentido para o indivíduo dentro do seu quadro de preferências pessoais. Aqui podemos citar o uso dos testes psicológicos que podem subsidiar, então, o direcionamento para possíveis escolhas profissionais. Por fim, ao longo da vida profissional, temos o aconselhamento de carreira. Este último é o termo direcionado e utilizado para o trabalho voltado aos adultos que se encontram com alguma problemática no que tange a sua carreira e que, portanto, requeiram qualquer tomada de decisão que impacte em um redirecionamento profissional. Cabe salientar aqui que a escolha, o planejamento e a gestão de carreira envolvem uma série de elementos emocionais e processos mentais, bem como a percepção que o indivíduo tem do seu contexto e do mundo que o cerca.
E a psicologia é a ciência que proporciona a capacidade de olhar como um todo para os processos humanos e comportamentais, e cabe exclusivamente a ela o trabalho com demandas psíquicas mais profundas, sensíveis e intrínsecas ao indivíduo. Assim, o psicólogo oferece uma base significativamente mais sólida e robusta para auxiliar o sujeito num processo de orientação profissional, especialmente aqueles com formação em coaching, poderão contribuir com maior êxito na assertividade desses processos. Roda de conversa. A psicoterapia deve ser uma atividade privativa de psicólogas? O debate é antigo e, periodicamente, novos projetos de lei são lançados com uma proposta de regulamentar a atuação nesse campo. Para debater sobre a importância da psicologia regulamentar a atuação na psicoterapia, definindo critérios do que é ser uma psicóloga psicoterapeuta, convidamos a conselheira Alice Ubatuba de Faria e as psicólogas Maria Ribeiro e Marina Pombo, integrantes da Comissão de Processos Clínicos e Psicossociais, a participarem desta roda de conversa. Maria Ribeiro é psicóloga clínica e jurídica, mestre em psicanálise clínica e cultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em atendimento clínico com ênfase em psicanálise. Marina Pombo é psicóloga psicanalista, especialista em violência e vulnerabilidade e análise institucional e mestranda em psicanálise clínica e cultura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, ouvintes. Eu me chamo Alice, sou conselheira da atual gestão do CRPRS e estou hoje aqui com as convidadas Marina e Maria, né, como já foram apresentadas, para a gente poder fazer um debate acerca da questão da psicoterapia, né, uma questão que está tão em voga no momento e que é um tema tão caro, né, à nossa profissão. Então, queria fazer uma pergunta às convidadas. Vocês acham que a psicoterapia deve ser uma prática privativa da categoria dos psicólogos? Como vocês pensam isso? Olá a todos que estão aqui me ouvindo. Eu sou a Marina. Olá, ouvintes do CRPcast. Eu sou a Maria. Eu vou levantar uma questão a partir da tua provocação, Alice. De que serviria a psicoterapia ser privativa da categoria psicólogas, psicólogos, psicólogas? O que garantiria, né? Será que algo estaria garantido? Talvez a gente possa começar também diferenciando a questão de ser uma atividade privativa e do como isso é diferente de ser regulamentada. Pois é, Maria, acho que é o que me vem na cabeça, assim, né? Pensar em privatizar já vem de uma lógica, né, mercadológica, me parece, e que é muito diferente de uma regulamentação. Claro que a gente sabe que uma regulamentação também não vai garantir nada, como a privatização também não, né? Enfim, Alice, vamos te devolver a pergunta. Tá bem. Então, assim, né, que é uma questão que ressurge de tempos em tempos e que atualmente está com uma força novamente, assim, né? O que vocês acham que é o objetivo dessa proposta? Qual a real intenção? Por que nesse contexto e nesse momento isso está voltando com tanta força, sendo que a gente sabe que a prática da psicoterapia não é privativa da categoria de psicólogos em nenhum país do mundo. Então, o que está havendo no Brasil com esse retorno? Vamos pegar um pouquinho do próprio Fazer Psi, né, e pensar junto. Existe uma estrutura social, existe um andamento das coisas em prol de uma lógica mercadológica, né? Como se ser psicólogo e a psicoterapia virasse simplesmente um produto e não um fazer, um tecer o seu fazer, né? E me parece que a ideia da privatização vai muito nesse âmbito. Se privatizar, vai ter mais mercado. Que a gente sabe que, na verdade, não garante nada e que o paciente, ele vem e ele fica ou ele vai a partir do nosso fazer e do quanto a gente se dedica a esse fazer e desse fazer ter uma ética, né? Não sei se a Maria me acompanha ou se discorda. Eu sigo a tua linha de raciocínio, Marina, muito semelhante.
eu traria para acrescentar à nossa discussão o fato de que os projetos de lei com proposta de privatização sempre incluem, ou a grande maioria inclui, a medicina, né, a psiquiatria, nessa proposta de tornar a psicoterapia uma atividade privativa da categoria de psicólogas e psiquiatras. E dentro da medicina já houve uma regulamentação, já tem movimentos dizendo que, bom, a pessoa que tiver formação em psiquiatria e fizer mais 1 ano de especialização poderia atuar como psicoterapeuta. Essa privatização nos coloca junto com outra categoria, né? E eu concordo absolutamente que é uma proposta com um caráter mercadológico, uma tentativa de garantir uma reserva de mercado e que, na prática, eu também acredito que não garantiria, né? Eu acho que tem outras coisas que garantem o nosso fazer, que estão muito mais próximas de uma ética, do nosso código de ética e da nossa ética pessoal de cada profissional no seu fazer, do que, enfim, essa suposta garantia, né? Não, eu fico pensando nisso, assim, da gente poder diferenciar para quem está nos ouvindo um pouco do que é uma regulamentação, o que é uma privatização e que, na verdade, nenhuma dessas duas coisas vai nos garantir algo, né? Vai nos garantir que as pessoas não saiam por aí fazendo algo que está para além do nosso código de ética. Convidadas. Acho que se desdobram muitas questões desse tema, assim, né? E a gente poderia ficar aqui longas horas, provavelmente, discorrendo, assim, né? Mas eu acho que uma questão que decanta disso, que eu quero fazer a vocês, é o que vocês entendem por psicoterapia? O que é ser um psicoterapeuta? Né? O que define isso? Quais requisitos, critérios, competências necessárias? E se a psicologia, a graduação em psicologia, ela é suficiente? Né? Se ser psicólogo é equivalente a ser psicoterapeuta? Então, Alice, acho que isso é uma longa discussão, né? Mas assim, para ti poder fazer uma psicoterapia, tu vai ter que ter uma visão de mundo e uma teoria pela qual tu imagina que aquele sujeito se subjetivou, certo? Seja a teoria que for. E a partir daí, tu vai ter que entender que ferramentas tu vai usar para que essa pessoa dê conta de si. E eu acho que isso fala por todas as linhas terapêuticas. A gente sabe que a gente sai da faculdade de psicologia podendo exercer a psicoterapia. Eu diria que o exercer a psicoterapia está muito mais ligado ao tempo de estudo, à dedicação, a essa ética que a gente estava falando, né? A não virar uma mercadoria e sim um tecer no dia a dia aquilo que tu está ouvindo e as ferramentas que tu tem a partir dessa visão de mundo que também se tem. Não sei se a Maria vai por aí também. A psicoterapia ela é feita de um tripé, né? O estudo, a supervisão, a prática, a sua própria experiência em psicoterapia, né? Como paciente. Parece que, em alguma medida, vocês estão concordando, né? E realmente, Marina, é uma questão muito complexa, né? Que a gente não tem uma definição assim tão, né, nítida ainda. Mas me parece que vocês concordam com alguns requisitos mínimos, né? E acho bem importante lembrar, que é uma curiosidade, assim, né? Que em muitos países a graduação em psicologia não habilita os psicólogos a atuarem enquanto psicoterapeutas. Em muitos países é exigida uma formação a posteriori, né? Uma espécie de pós-graduação ou especialização. Então, existe uma diferença, né, entre ser psicólogo e ser psicoterapeuta. A psicologia é uma profissão e a psicoterapia é uma prática que, me parece, não diz respeito só aos psicólogos, né? É um campo que foi construído, né, por muitas áreas de saber. Dentre elas, a medicina, a filosofia, a sociologia, enfim, né? Por aí a gente poderia pensar em muitas outras, assim, né? Alice, mas eu fico pensando um pouco, né, te ouvindo falar também, que, bem, a gente tem no Brasil essa cultura de que a psicologia, tu sai fazendo psicoterapia, né, e tá bem, acho que faz parte da nossa cultura. Mas aí eu traria uma coisa que é a serviço de quem tá essa privatização, porque eu acho que esses dois assuntos, eles se mesclam. Quando a gente pensa numa certa ideia de onipotência, de que se a gente privatizar ou a gente regulamentar, algumas coisas vão ser evitadas, né, e a gente sabe que não funciona assim. Por mais que você tenha
sem a fiscalização, o ser humano, ele é muito criativo às vezes, tanto para um lado bom quanto para um lado que não é tão bom assim, né? Então, acho que um pouco desses pedidos de vamos privatizar, vamos regulamentar, vem nesse sentido de, bom, eu sei que eu faço o meu fazer bem feito e eu não quero que o outro não faça bem feito, né? Tem o nome da psicologia em jogo, que, a meu ver, parece muito mais uma ideia de onipotência, que é de dar conta do mundo que a gente nunca vai dar. Então, né, pegando esse retorno da Marina, queria devolver mais uma questão, e aí vamos escutar também a Maria, no sentido de que cuidados a gente deveria ter pensando num processo de regulamentação da psicoterapia? Como isso seria feito? Quais os possíveis prós e contras desse processo que vem se mostrando, né, como uma alternativa intermediária aí nesse debate? Justamente nas reuniões que a gente fez na comissão de processos clínicos do CRP e nas reuniões do CFP, nós tivemos a participação de uma pesquisadora em psicoterapias, a Fernanda. Não sei se dá para colocar na descrição do podcast os links do YouTube, está aberto para todo mundo assistir, onde a gente falou bastante sobre as experiências em outros países, de onde foi feita a regulamentação ou privatização da psicoterapia, né? E qual é a maior demanda para que isso aconteça? É a demanda dos convênios de saúde, das operadoras de saúde, que precisam assinalar lá quanto custa uma consulta em psicoterapia e quais profissionais podem exercer, né? Então, isso em alguns países, em alguns locais, pode ser uma demanda do serviço público de saúde e, na grande maioria, isso vem atender uma demanda das operadoras de saúde privadas. Então, quando a gente fala também de lógica mercadológica, né, da mercantilização do trabalho, é literal, né? É poder colocar preço e saber quem vai receber esse valor, que preço tem quem vai receber. E uma das perguntas que eu sempre me fiz é: uma consulta de psicoterapia com um profissional da medicina, da psiquiatria, vai ter o mesmo valor que uma consulta de psicoterapia que uma profissional da psicologia? Porque, historicamente, a gente vê os valores mais altos serem designados na medicina para atendimentos muito semelhantes. Como vai ser isso no Brasil? Para que é que está se pedindo? Acho que entra aquela pergunta, né, Maria? Serviço de que tá tudo isso? Serviço de que tá essa discussão toda? E eu acho que a gente precisa se fazer essa pergunta o tempo inteiro quando a gente entra nesse tipo de discussão, né? Exatamente. E para pensar em regulamentação, como tantas outras práticas dentro da psicologia, é claro que o diploma de graduação habilita, mas sempre fica aquela pergunta ética de cada profissional. Tá bem, o teu diploma te habilita, mas tu estás apto, tu tens aptidão para exercer? Outro dia eu estava escutando um outro episódio aqui do CRPcast em que se falava sobre as perícias, a perícia psicológica para porte de arma, né? E foi trazida essa discussão, assim, que algumas entidades vão exigir que, além do diploma, a profissional psicóloga tenha uma formação extra, seja um curso específico que aquela instituição oferta, seja uma especialização, e em outras vai de cada profissional se sentir habilitado, se sentir apto ou não, né? Sentir a necessidade de estudar. Como a gente trouxe antes, né? Que a psicoterapia, ela é feita desse fazer acompanhado de constante estudo e supervisão e estar entre os pares, né? E, enfim, não é só me formei ali, estou com meu diploma, eu vou fazer de qualquer jeito, né? Tem um constante questionário. E Maria, com essa tua fala, tu me fez pensar algo que faz alguns dias já que eu venho pensando, que é independente da regulamentação, independente do enquadramento, o conteúdo é o que nos interessa. E eu acho que esse conteúdo, a gente tem que lembrar que independente da regulamentação, e eu vou dizer isso várias vezes, o que vai determinar a prática do psicólogo é o Código de Ética Profissional do Psicólogo, de agosto de 2005. Então, independente da regulamentação, a gente tem que lembrar que a gente tem um código de ética e que ali tem premissas, as quais a gente precisa sentar e pensar sobre, né, e colocar isso na nossa atuação do dia a dia. E vamos lembrar, né, quantas instituições de formação, e instituições de curso superior e outras não
estão aguardando uma regulamentação que diga que é obrigatória uma formação de um curso de tantas horas para atuar como psicoterapeuta. Imagina a pressão que essas tantas instituições estão fazendo para tornar obrigatório um de seus cursos pagos para que os profissionais possam atuar. Sim, não, por isso que eu vou retomar o código de ética, porque, pessoal, a lei em si, para quem está nos ouvindo, ela tem uma hierarquia também. Então, independente de uma regulamentação do nosso fazer, né, para privatização acho que nem entra nesse caso mais, pela essa questão mercadológica, mas, para além de uma regulamentação, o código de ética está acima, né? Então, eu posso fazer o curso de psicoterapia que eu quiser, o código de ética ainda me coordena, ainda me direciona. Ainda é uma premissa importante. Então, acho que escutando vocês, né, fica muito nítido, assim, essa questão do cuidado com o exercício ético, né, da nossa profissão, seja lá em qual campo, em qual atividade a gente vai estar inserido, incluindo a questão da psicoterapia, né. E, bom, né, como a Marina destacou, o Código de Ética, existem outras normativas e regulamentações, né, do Conselho Federal, enfim, que também nos sustentam nessa prática, né. Talvez a regulamentação viesse no sentido de, né, trazer mais algumas balizas para essa prática, de garantir um acesso equitativo também, tem a questão do SUS, né, incluída nisso, assim, dessa definição de quem pode ou não fazer psicoterapia, né, até para uma maior transparência, assim, de alocação de recursos, né, mas ainda o elemento da disputa de mercado está atravessado, né, acho que é isso que fica bem evidente na fala de vocês. E a gente tem que cuidar para não engessar também esse exercício, né? Que, na verdade, é parte de uma reflexão constante sobre a sua própria atuação enquanto profissional. Bom, convidadas, a gente está chegando, então, perto do encerramento aqui do nosso tempo. Queria ver se vocês têm mais algo a acrescentar, alguma sugestão. O que ocorre a vocês, assim, já que é um tema que vai voltar à pauta, né? Que segue em pauta. Eu me lembrei de uma coisa que talvez possa ser inserida na pergunta anterior lá atrás. Quando a Alice perguntou o que é psicoterapia, eu lembrei que foi justamente essa pergunta que eu respondi no quadro Se o quê? Do CRPcast, episódio número 6, em outubro de 2021. Agora, para finalizar, então, o nosso debate, a nossa conversa, melhor dizendo, retomo as falas da Marina, assim, privatizar ou regulamentar não vai garantir profissionais que atuem fora da ética do nosso código, não vai garantir, nem o nosso sistema conselhos tem pernas para estar fiscalizando tudo que já está de fora hoje, né? Com a regulamentação também tem que ser pensado como vamos dar conta de fiscalizar tudo que estiver de fora. Maria, pois é, tu retomou a questão do dar conta, né, do garantir algo. Não é para fechar o debate em momento algum, né? Acho que privatização, regulamentação, a gente pode continuar discutindo milhares de vezes e pensando a serviço de que está. Mas, quem sabe, chamar o pessoal que está com essa vontade de discutir para a gente poder pensar nessa diferença entre o que é enquadrar, botar na legislação, né, e o que é realmente o conteúdo do que a gente faz, o que é o nosso fazer. Eu acho que essa diferença a gente está precisando muito sentar e discutir, né, para além das regulamentações e privatizações que existem. Bem importante isso que vocês lembraram, e tem algo que chama muita atenção na nossa formação aqui no Brasil, né, que é uma separação, uma não aproximação das pesquisas científicas e acadêmicas com a prática. Na nossa própria graduação, né? Quantas vezes a gente estudou ou acessou pesquisas, né, que mostrem o que é uma psicoterapia de qualidade, né? Qual a efetividade desse processo? A gente estuda linhas teóricas, mas me parece que falta isso, né? Que não deixa de ser uma educação continuada nesse processo. Então é isso, pessoal. Eu acho que, se for possível, a gente divulgar, então, os canais onde quem tiver interesse, né, possa se aprofundar nessa discussão. Assim como a Maria trouxe, né, tiveram falas
proporcionadas pelo CFP, pelo CRPRS sobre essa questão, né? E vai seguir em discussão. Então, acho que é bem importante a categoria estar se apropriando disso para que a gente possa seguir fazendo o debate qualificado, não fechando, né? Não tem uma resposta pronta, mas sim seguir fazendo essa reflexão. Eu me despeço aqui e agradeço as convidadas. Obrigada pelo convite e obrigada a todos que estão ouvindo. Obrigada pelo convite. Foi um prazer participar mais uma vez do CRPcast e agradeço também as pessoas que nos escutaram até o final. Até logo! Esperamos que tenham gostado do 13º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve! Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.